Olá, investidores, como vocês estão? Hoje, bora falar sobre uma empresa boa e barata, que é a Positivo Tecnologia. A Positivo resolveu acordar no último pregão, com suas ações tendo alta acima de 5%. Então, deixa eu te explicar o porquê que as ações caíram tanto nesses últimos 6 meses e porque as ações estão muito baratas. A Positivo, ela começou o ano de 2024 com o pé direito, teve uma alta muito expressiva do seu lucro líquido em 655%, sendo o seu melhor primeiro trimestre da história. Com isso, suas ações estavam bem valorizadas na faixa dos R$ 11. Entretanto, o cenário macroeconômico não foi tão positivo neste ano de 2024. O dólar saiu do seu patamar de R$ 5 para o patamar atual de quase 5,70, prejudicando várias empresas, e uma delas é a Positivo. E depois de um excelente primeiro trimestre, a empresa não conseguiu manter esses bons números, tendo uma queda bem relevante nas suas margens. Olha só, a margem bruta caiu 12% no segundo TRI de 2024. O EBITDA também caiu acima de 12%, despencando o lucro líquido da empresa, ficando apenas em 4,9 milhões, queda de 77%, deixando a sua margem líquida abaixo de 1%. E como eu mencionei, um dos principais fatores que prejudicaram os números da Positivo foi a valorização do dólar neste período. Foi uma valorização muito agressiva, que acabou aumentando os custos de alguns insumos e principalmente desafios logísticos internacionais. A elevação dos preços de alguns componentes, como a memória SSD, subiram muito, além dos custos de frete, principalmente os fretes marítimos. Para vocês terem um exemplo, o frete da Ásia até Manaus aumentou em 60% de março até início de agosto e mais de 230% da Ásia até o Porto de Santos. Então, tudo isso acabou pegando a empresa um pouco desprevenida, o que acabou diminuindo drasticamente a sua margem e, consequentemente, o seu lucro. Então, com essa queda dos números do último trimestre, junto com a alta muito expressiva do dólar, fizeram as ações da Positivo despencarem 31% nos últimos 6 meses. Vale ressaltar que este ano a Positivo adquiriu a Algartec e a partir do próximo trimestre, as receitas da Algar já vão estar fazendo parte das demonstrações financeiras do terceiro trimestre da Positivo. Vale ressaltar que mesmo com esse resultado fraco do segundo trimestre, no acumulado dos 6 primeiros meses, apresenta uma alta de 131,8% nos seus lucros. No mesmo período do ano passado, a empresa tinha lucrado quase 30 milhões e agora quase 70 milhões, que representa uma alta muito expressiva. E essa alta dos lucros faz com que a Positivo tenha excelentes indicadores de valuation. Relação preço sobre lucro apenas em 3 vezes, é uma das mais baixas das ações da bolsa e sendo negociada praticamente a metade do seu valor patrimonial. E com este lucro por ação atual de R$ 2,02, a Positivo apresenta um retorno de lucro por ação aos acionistas de 31%. Um retorno absurdo, um retorno muito alto, muito elevado, que mostra, que prova que as ações estão muito baratas, estão muito descontadas, tendo um potencial de valorização muito grande. Já para o próximo trimestre, a empresa deve manter um volume menor de receita, bem semelhante ao segundo trimestre de 2024, concentrando as maiores receitas para o quarto trimestre deste ano de 2024. E um ponto interessante é que a Positivo ainda mantém a sua projeção, seu guidance para este ano, com receita bruta de 4 a 4,5 bilhões. Isso sem a inclusão ainda da Algartec. O próximo resultado da Positivo ainda deve ter reflexo de maiores custos e maior cotação do dólar, junto com maior concorrência de mercado.
Mas como a Positivo é uma empresa muito organizada, ela vem cortando alguns custos, visto esse momento mais difícil, e também vem aumentando os seus preços gradualmente para melhorar de novo as suas margens. Então a tendência é que esse terceiro trimestre ainda não seja um trimestre tão forte para a empresa. Então, investidores, por mais que a Positivo possa não apresentar grandes números no próximo resultado, a tendência é que no último trimestre desse ano os números sejam bem elevados. O que, na minha humilde opinião, que não é recomendação de compra, as ações da empresa estão muito baratas. E lembrando que há poucos dias atrás as ações chegaram a bater na casa dos R$ 5,60, o que deu uma oportunidade ainda maior para investir na empresa. Vale ressaltar também que com essa cotação atual tão baixa, Positivo passa a ser atrativo até pensando em dividendos, sendo seu dividend yield atual bem próximo de 7%. E já que por enquanto nesses 6 primeiros meses do ano o lucro é 131% a mais que o mesmo período do ano passado, se a Positivo conseguir lucrar mais nesse ano de 2024, a tendência é que ano que vem ela consiga distribuir mais dividendos ainda, podendo quem adquirir as ações dessa cotação atual ficar com um dividend yield de 7 a 8%. Esse gráfico aqui eu acho bem bacana mostrar, relação lucro versus cotação. Olha onde é que está o lucro líquido da Positivo e olha onde é que está a cotação dos papéis. Lembra que este gráfico normalmente ele está sempre próximo. E desta vez a diferença ela é bem grande. Então a tendência, se a empresa continuar apresentando bons números, bons resultados, é que a cotação dos papéis suba e fique próximo da linha do lucro líquido. Então é isso, mostrei o porquê que as ações da Positivo caíram tanto e porque, na minha opinião, as ações ainda estão muito baratas. Lembrando que não é recomendação de compra, mas aconselho que acompanhe a empresa, porque entre os seus pares setoriais, para mim é uma das mais interessantes. Por isso, eu particularmente invisto na empresa. Tenho umas 3.500 ações. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e já deixe aí nos comentários se você investe na Positivo, gosta da empresa ou pretende comprar as ações. Nos vemos na próxima. Grande abraço!